Olá, boa noite. Deixa eu botar aqui, vamos arrumar aqui a tela. Hum. Hoje nós temos uma live com a doutora Karen Xavier. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, como se dá o rastreio, como é a prevenção, qual a importância do Outubro Rosa em si, né? Como se dá o tratamento no SUS. Doutora Karen já ingressou. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. A gente tem muita informação boa para passar. Outubro Rosa é uma temática importante em relação às mulheres. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que acomete e é muito grave, é muito séria, acomete a muitas mulheres, a homens também, né, doutora Karen? Tá por aqui, pode até falar um pouquinho sobre isso, mas a gente sabe que a incidência é muito grande em relação às mulheres. Boa noite a todo mundo. Deixa eu achar aqui. Doutora Karen. Aceitar. Tô chegando, doutora Karen tá chegando, espero. Espero que dê tudo certo. Acho que vai entrar agora. Oi, Olá, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar cortada. Uhum. Tudo bom? Tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente tem uma temática importante, né, doutora Karen? É Pois difícil é, chamar de doutora Karen, né? doutora Karen é minha amiga, mas a gente tem que aqui cumprir o protocolo. Então, Pois seja bem-vinda. sim. Fica à vontade, não precisa disso. Seja muito bem-vinda à comissão. Deixa eu então Obrigada. apresentar a doutora Karen para todo mundo. A doutora Karen é médica, formada pela Universidade Gama Filho, pós-graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, titulada em Medicina de Família e Comunidade, trabalhadora apaixonada pelo SUS há 16 anos. Então, eu acho que esse final define muito a doutora Karen. Quem conhece sabe que, de fato, é uma trabalhadora apaixonada pelo SUS, e isso é um orgulho para a gente, para quem conhece ela. É o nosso orgulho. Então, doutora Karen, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse tema, né? Outubro Rosa, como é que se Uhum, dá o tratamento no SUS, como é que se dá a prevenção, se é possível prevenir, né? uhum, Enfim, quais são os... O que você tem para passar para a gente com a sua experiência em clínica da família? uhum. Fala um pouquinho para a gente. Boa noite, gente. Agradeço muito essa participação. Realmente, como a Dani falou, é, assim, vai ser um papo muito descontraído aqui. Não quero que realmente que ela fique me chamando de doutora, porque temos uma amizade muito longa. E assim, a gente vai usar esse espaçozinho aqui para explicar mais ou menos e falar sobre essa temática desse mês tão bonito que é o Outubro Rosa. E como que isso se dá no SUS, né? Gosto realmente, sou apaixonada por esse sistema. Gosto muito da estratégia de saúde da família, que é onde tudo começa no SUS, né? Então vamos lá. Queria falar um pouquinho para vocês. Faço uma primeira perguntinha, doutora Karen. Fala, meu Por que bem. que é importante? Por que que é importante a gente ter um mês destinado para falar sobre câncer de mama, né? O Outubro Rosa. Qual a importância Então, desse outubro tema? desse mês, né? O Outubro Rosa, ele é um mês comemorado no mundo todo, não é só no Brasil. Ele começou nos anos 90 lá nos Estados Unidos, em Nova York, com uma corrida que acontecia no mês de outubro. Não tinha ligação com instituição particular, nem uma instituição pública específica. Era de uma fundação que começou em prol do câncer de mama e vem se propagando assim desde essa época e foi se tornando conhecido e hoje é mundialmente conhecido para um mês que a gente chama a atenção para a saúde da mulher. Porque o câncer de mama no mundo é o câncer que mais mata. E a mulher, né? O câncer que mais mata a mulher. É o câncer mais incidente também no mundo.
Então, a gente veio ver a importância disso conforme foi ficando famosa essa corrida e tudo. E hoje ele é comemorado. Ele é um mês que chama a atenção para a saúde da mulher e em específico para o câncer de mama, para a prevenção do câncer de mama, para o conhecimento, a conscientização dessa prevenção, o que acaba também levando a gente a olhar a mulher como um todo nesse mês também, e chamar a atenção e conscientizar sobre outros temas relacionados à saúde da mulher, como é o câncer de colo uterino também. Muito importante que a gente chame a atenção. Então, o Outubro Rosa ele é um mês para a consciência do câncer de mama, para a conscientização do rastreio e da prevenção do câncer de mama. Porém, como o câncer de colo uterino também é um câncer que mata muita mulher no mundo e no Brasil também, a gente também acaba chamando atenção para ele nesse mês. Então, assim, Outubro Rosa é isso. Assim, vem mesmo para fazer, para aumentar essa valorização, para a gente ter um ponto de partida para a luta contra o câncer de mama. É isso. Então, assim, eu fico imaginando que se há necessidade de a gente ter um mês específico para falar sobre isso, é porque talvez as mulheres não estejam, talvez, prestando atenção, né? Ou não todas as mulheres, né? Da forma como deveriam, né? Então, imagino que seja uma realidade ali da clínica da família, né, que você trabalha, a necessidade de estar buscando as mulheres e conscientizando, não só no mês de outubro, né, mas o ano inteiro, sobre as questões da saúde da mulher. Né? Exatamente. A clínica da família, como porta de entrada, ela é bastante importante nesse fluxo, né, nesse momento de captura. Isso é um trabalho contínuo nosso, no nosso dia a dia mesmo, nossa rotina, ir atrás de mulheres que estão assim atrasadas, né, em relação a seu rastreio diante desse câncer e dessa prevenção. Então a gente prioritariamente, quando a gente começa o ano, a gente monta uma estratégia para todos os ciclos de vida. No caso da mulher, nossa estratégia é a buscativa dessas mulheres que precisam fazer esse rastreio durante aquele ano. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A buscativa, para quem não sabe, é ir na casa das mulheres, né? Eu acho isso um trabalho fundamental, um trabalho maravilhoso das clínicas da família aqui no Rio de Janeiro. Não sei se assim funciona também nos outros estados, né? Pois quando a gente fala de estratégia, né, de saúde da família, prioritariamente a gente fala também dessa buscativa, que é trabalhar com o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que faz a ligação entre a comunidade e a equipe de saúde da família. Então, ele tem um papel importantíssimo nesse momento de rastreio e de achar essas mulheres em falta, né? A gente monta uma lista das mulheres que estão no nosso território, que estão dentro da faixa etária preconizada para esse rastreio, e vamos atrás dessas mulheres. Temos um cronograma pronto em relação a isso, né? Tanto para o câncer de colo de útero, para a prevenção do câncer de colo de útero, quanto câncer de colo de mama. Porque se a gente vai falar de dados, né, aí os dados brasileiros mostram para a gente que o câncer de mama é o câncer mais incidente no mundo e o segundo mais incidente no Brasil. O câncer de colo de útero é o quarto mais incidente. O câncer de colo de mama... Fiquei curiosa. Vale. Fiquei curiosa sobre o primeiro. Então, o primeiro, pois o câncer de pele. Ah, é mesmo? Uhum. E o segundo de maior incidência é câncer de mama. Isso, e o quarto
é o câncer de colo uterino, tá? E, assim, a principal causa de câncer em mulheres no Brasil é pelo câncer de mama. Então, tem a incidência, mas é um câncer que mata muito também. Por falta de rastreio, porque se a gente rastreia na faixa etária preconizada, a gente consegue uma taxa de cura em torno de 60% a 95% dos cânceres que são achados no começo, no início do tratamento. Então, assim, é uma taxa muito grande de sucesso para a gente deixar de rastrear, né? E aí, a gente vai falar agora um pouquinho, né? Dani, quer fazer mais uma pergunta em relação a isso, em relação aos dados? Vou falar um pouquinho sobre o fluxo, como é que funciona lá com a gente. Quero saber mesmo sobre o fluxo, como é que funciona, como é que é essa chegada da mulher, como é que é como é que, a idade, a faixa etária, como é que faz os exames, né? Como é que é a realidade disso no SUS? Então, vamos lá. A gente precisa rastrear mulheres entre 50 e 69 anos. Esse rastreio é bom a gente diferenciar que é diferente do acompanhamento clínico. Quando a mulher não tem sintoma nenhum, a gente chama de rastreio. Quando a gente já tem alguma queixa, algum sintoma, algum caroço na mão, algum nódulo, né? Aí a gente já chama de tratamento, né? E aí, apesar do acompanhamento ser o mesmo, que é feito com mamografia, a gente diferencia isso. Então, o rastreio a gente faz em pacientes que não têm sintomas. Tá? E esse rastreio ele deve ser feito em mulheres de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. E a gente faz esse rastreio com a mamografia. Tá? O exame clínico da mama, que a gente chama de SM, ele deve ser feito anualmente. E ele é o exame mesmo que o médico faz na paciente. Aquele exame que o médico de apalpar, enfim. Exatamente. Fala isso tecnicamente. Isso, de fazer perguntas, de ver a história clínica, de saber como é que está o dia a dia daquela mulher e de examinar a mama. Isso a gente faz anualmente. Então, a gente tem esse segmento para rastreio de mulheres a 40 a 49 anos, a gente faz a mamografia se o exame clínico estiver alterado. Em mulheres abaixo de 35 anos, esse rastreio é feito só se ela tiver um alto risco para desenvolvimento do câncer de mama, que é a história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe, irmã, pai, né, que a gente tem que pensar que o câncer de mama também acomete os homens. E tanto da parte... E aí, nesse caso, a partir de 35 anos. A partir de 35 anos, quando a mulher tem uma história clínica compatível, né? A gente chama. E o rastreio, ele é feito nessa idade. E aí a gente tira uma partezinha aqui para falar sobre o autoexame da mama, né? O autoexame da mama, ele é muito falado, ele é muito associado a rastreio de câncer de mama e é incentivado muitas vezes. Nossa sociedade brasileira aqui, através de estudos, de estudos mesmo clínicos e estudos com vários pacientes, identificou, na verdade, que o autoexame da mama, ele nem sempre é o melhor método de rastreio, tá? Então, eu quero tomar uma parte para isso, porque como a gente parece que se você só fizer o autoexame da mama e não te achar nada, você está segura. E a gente não pode pensar desse jeito, tá? O autoexame da mama, ele serve para mulher, para o autoconhecimento, para a mulher se conhecer melhor. E para se conhecer melhor, ela precisa se tocar, ela precisa tocar a mama dela. Porque a gente precisa dela também para identificar precocemente alguma alteração naquela mama. A gente vai examiná-la uma vez por ano, porém, se ela tiver esse costume, ela vai trazer mais facilmente e mais rapidamente para a gente alguma alteração.
tá? Então, Mas isso não significa que caso a mulher não perceba nenhuma alteração, ela não precise buscar atendimento médico, ou né? fazer o E outro tipo de acompanhamento. rastreio preconizado, que é a mamografia na faixa etária preconizada de 50 a 69 anos. Entendeu? Isso é Então, importante, né? é É importante importantíssimo. a gente falar isso. E aí acaba que a gente vai também nessa consulta anual fazer o acompanhamento do câncer de colo uterino, né? Que, em termos de incidência, como eu já falei, é a terceira causa de morte de câncer no Brasil e o quarto tipo de câncer mais incidente na mulher. E aí a gente faz esse rastreio através daquele exame, Papa Nicolau, que a gente chama também de citopatológico, que a gente chama de exame preventivo do colo uterino. E aí eu tinha uma outra parte, porque muitas mulheres entendem que o exame de Papa Nicolau, ele é feito para identificar qualquer doença da vagina, do canal vaginal, mas não, ele é feito para identificar, para fazer a prevenção, identificar inícios de câncer no colo uterino, na parede vaginal ou no canal da vagina, né? Então, assim, ele é importante, muito importante para isso. Então, quando às vezes a mulher vai lá, quer fazer um preventivo porque está com corrimento, por exemplo, que é aquela secreção que às vezes sai na calcinha da mulher, falando mais abertamente. E não, o exame de preventivo de Papa Nicolau ele não é feito para isso, ele é feito para rastreio do câncer de mama, para prevenção de câncer de colo uterino, desculpa. E ele deve ser feito de 3 em 3 anos, caso você tenha 2 exames anteriores feitos seguidamente, anualmente, seguidamente. Ou seja, você fez um exame em 2020, que está normal, e fez um exame em 2020 e em 2019, que está normal, você só precisa repetir o seu exame de Papa Nicolau daqui a 3 anos. Entendeu? Então, você tem 2 exames normais seguidos, então você faz de 3 em 3 anos na faixa etária de 25 a 64 anos de idade. Antes disso, você não faz o exame de preventivo pelo SUS. Não é preconizado, a não ser que você tenha uma indicação clínica. Isso não quer dizer que você não vai fazer um exame ginecológico, entendeu? Então, você faz uma consulta ginecológica de saúde da mulher anualmente. Porém, o exame de Papa Nicolau, ele pode ser feito de 3 em 3 anos individualizado, caso você tenha feito 2 exames normais seguidos. E em mulheres de 25 a 69 anos que não tenham feito, né, esse exame. Pergunta interessante 69 não, aqui, 64, desculpa. uma pergunta interessante aqui da Dani Cavalieri, que é a nossa psicóloga da comissão. Ela está falar um pouco sobre HPV e como as mulheres podem identificar no parceiro. Porque é uma doença sexualmente transmissível, né? Então as mulheres também têm que saber como identificar né, no próprio parceiro. Tá, vamos falar assim sobre isso. Então, o HPV é uma das causas de câncer de colo uterino na mulher. Não é a única causa, tá? O HPV é um vírus e existem vários tipos de cepas de HPV, vários tipos de vírus. A gente hoje está vivendo essa pandemia do Covid-19, então a gente está na variante Delta, na variante Alfa. O HPV acontece a mesma coisa. Existem várias variantes do HPV. Algumas delas são preditoras de câncer de colo uterino. Causam uma facilidade de desenvolvimento do câncer de colo uterino, caso não seja tratado em tempo hábil, não seja identificado em tempo hábil. Como é que você identifica o HPV prioritariamente? Ele começa a surgir verrugas, né? Que a gente chama de formações granulomatosas, que popularmente a gente chama de verruga. E ela começa a aparecer na glande do pênis, que é aquela parte do pênis que onde o homem arregaça o pênis e desce aquela pelezinha, sobe a cabecinha do pênis, ali em volta começa a se formar
verrugas, ou no corpo do pênis mesmo. Às vezes na parte de cima da pelve, que a gente chama de testa aqui, né? Dessa parte de baixo aí na região do períneo aqui da mulher, né? Então, tanto na mulher como no homem, ela pode vir a desenvolver vesículas, verrugas, e a gente trata essas verrugas com ácido tricloracético ou com cauterização, que na clínica da família mesmo a gente faz isso, esse tratamento, tá? Então, a gente segue, faz o exame ginecológico, identificou, colheu o preventivo, às vezes vem normal, porque o colo uterino ainda não foi atingido, mas você está vendo aquelas verrugas ali, você já indica o tratamento para a mulher e faz lá mesmo na clínica, tá? Então, assim, o HPV você identifica através dessas verrugas, mas é importante, nem sempre a verruga aparece. Então, a maior prevenção que você vai ter para não pegar o HPV é o uso do preservativo, tá? Tanto a camisinha masculina quanto a feminina, tá bom? E aí, continuando aqui a pergunta dela, houve relação sexual com um parceiro com HPV, se existe algo a se fazer imediatamente para tentar reduzir ou evitar ou não? Agora Não. é esperar para ver se pegou. Não, na verdade não tem. Vai ser que ser um acompanhamento mais, assim, perto, né? Você vai acompanhar mais de perto a saúde ginecológica daquela mulher. Porque a prevenção tinha que ser feito antes. Entendeu? Não tem um comprimido que você... Né? Eu uso do preservativo. O uso do preservativo Isso. não foi realizado. Né? Exatamente. Então, você não tem, não é como o PEP, né, que a gente chama que é pílula do dia seguinte, o PEP que é uma prevenção contra as doenças depois de um ato sexual indesejado, né, e sem proteção. Não é como isso, infelizmente, tá? E ela perguntou aqui do sexo oral também, né? O sexo oral também você pode pegar HPV através do sexo oral também. Mas ele comumente se desenvolve na região genital, porque é uma região que ele tem uma afinidade maior, digamos assim. O vírus, né? Uhum. Sim. E aí, voltando um pouquinho aqui para o nosso, que a gente estava falando do rastreio, a gente conversou antes da live, eu achei uma informação super interessante, assim, algo que eu realmente não sabia. Eu te perguntei sobre a realidade desse rastreio mesmo em si, eu digo em relação à própria mamografia e o próprio exame, né, com laboratório e tal, da questão do Papa Nicolau. Uhum. Como é que é isso? Como é que é a realidade do exame dessa mamografia no SUS? A mulher consegue ter acesso a esse exame de forma fácil? Como é que a gente está hoje aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, a gente não tem problema algum com marcação de mamografia. Nenhum problema. A gente tem vaga, se que você quiser, a gente tem vaga para o mesmo dia. A mulher vai lá de manhã, quer fazer a mamografia à tarde, ela consegue. Isso ela foi uma grata surpresa para mim. Exatamente. Hoje a mamografia... A gente está acostumado, enfim, a informações, às vezes, de demoras, marcações de exames, né? Uhum. E eu realmente fiquei bem satisfeita em saber disso. Pois é. Então, não temos realmente esse problema de marcação de mamografia no Rio de Janeiro. Eu já trabalhei em outras realidades, tá? Eu já trabalhei, por exemplo, no Pará, que a gente não tinha essa realidade, porque não existia um mamógrafo na cidade onde eu trabalhava. O mamógrafo era itinerário. Então, a gente tinha que... Era marcar aquele dia onde o mamógrafo vinha de ônibus e era feita uma mamografia nas mulheres da cidade naquele dia. Isso não é a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Hoje a mulher que tem vontade, que está dentro da faixa etária preconizada, ela tem um exame na hora que ela quiser. No dia que ela quiser, quando for mais acessível para ela, quando ela estiver preparada ali naquele dia para fazer aquele exame. Então, a gente não tem esse risco. Não tem essa dificuldade hoje no Rio de Janeiro. E pelo SUS, tá, gente? Isso, dentro do SUS mesmo, né? Não é porque é a oferta particular, não. É dentro do SUS mesmo.
E a gente ainda tem um programa de feedback muito bom, porque a gente tem várias. E a doutora Karen travou para mim. Não sei se eu tô travada, se o problema é comigo ou se é do celular dela, da internet dela. Alguém me responde? Se alguém tá me. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Voltou? Oi? Você tá aí? Eu tô aí? Eu voltei, desculpa, a luz acabou Estamos juntos? aqui. Estamos juntos? Ah? A luz acabou aqui. Ai, jura? A luz acabou? Acabou, mas voltou. Ah, Vamos ver. nossa, tá bom, então tá. Estamos juntas também, continuamos juntas, tá bom? Isso aí. Que bom. Então, vamos lá. Parei. Que a gente tem várias clínicas no Rio de Janeiro que trabalham. Clínicas particulares estão associadas ao SUS para fazer mamografia e locais do SUS realmente, como grandes hospitais, por exemplo, que fornecem esse serviço. Nós marcamos e a gente tem um feedback de todas essas clínicas através de um link com a secretaria. A secretaria, as clínicas são responsáveis por enviar os laudos alterados dessas mamografias para a secretaria faz um compilado desses dados e envia essas mamografias alteradas para o médico de família, das equipes de saúde da família. Então, a gente tem esse feedback, às vezes, antes da paciente, o que facilita para a gente rastrear aquele exame que está alterado, para que a gente ir atrás daquela paciente que está com o exame alterado. Porque fazer o exame você para lhe mostrar o resultado. Deu uma travada agora, travou de novo. Travou? Voltei? Voltou. Você tá no 4G? Ah, tá, né? Porque não tá no Wi-Fi, não, né? Não, tô no 4G. Ah, tá bom. Quer dizer, então isso significa que muitas vezes a clínica, o médico vai saber de um resultado problemático de uma mamografia antes até da própria paciente. Pode fazer essa busca mais ativa. Exatamente. Vai saber antes da paciente. Às vezes sei antes da paciente, às vezes não. Às vezes o paciente vem a mim mais rapidamente. Mas, assim, é uma forma da gente melhorar esse acompanhamento, né, desse exame alterado. Porque não adianta a gente ter uma oferta enorme de mamografia se a gente não consegue ter um acompanhamento do pós desse exame, né, bem feito. E a gente tem isso também para o exame de câncer de colo uterino, que é o preventivo. O preventivo a gente faz em todas as clínicas da família, com todos os enfermeiros e todos os médicos de equipe fazem esse exame. E a gente manda para um laboratório que é um laboratório do SUS, né? Um laboratório que é para... Travou de novo. Acho que agora deve ser a Flávia dizendo que quer essa médica para mim. Todo mundo quer essa médica. É que tá travada, a doutora Karen tá travada para mim agora. Não sei se para todo mundo. Não sei se está chovendo lá onde ela tá. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Porque eu tô. Tá travada, né? Ih, ela caiu. Eu tô sozinha aqui. Vamos ver. A gente consegue trazer ela de volta. Ai, Jesus. Vamos ver. Doutora Karen, como é que eu faço? Ela já tá solicitando aqui, aceitar. Volta, doutora Karen. Tô tentando trazer ela de volta. Acho que agora vai entrar. Oi. Voltou. Voltei. Tá chovendo aí? Pra caramba. Chovendo muito? Tá chovendo muito aqui. Eu acho que eu tô ouvindo o barulho da sua chuva aí. Pois é, tá chovendo bastante. E aí até tentei diminuir aqui um pouquinho o som para não ter muita interferência, mas tá muito forte mesmo a chuva. Mas tá bem agora?
Não, tá sim, tá. tá? Tudo bem. Então a gente está falando do câncer de colo uterino, né? Em relação a esse exame que é feito na clínica da família, todo mundo faz, o enfermeiro faz esse exame, os médicos da equipe fazem esse exame, eventualmente até o técnico de enfermagem pode fazer também esse exame caso não tenha, seja numa localidade, por exemplo, que não tenha um enfermeiro ou um médico, pode fazer sim. É, a leitura é feita pela gente, né, pelos médicos e pelos enfermeiros, e a gente também tem esse feedback. Hoje a gente tem, através do site, que a gente colocou e o preventivo, a gente já dá a senha e o login da paciente, e ela, em 8 a 10 dias, já consegue ver esse resultado pela internet. E você percebe, assim, ainda, porque muito se falava sobre tabu, né, sobre vergonha da mulher Uhum. buscar exames, né? E até muitas vezes até também impedimento do próprio marido, do próprio companheiro, a questão do machismo. Você percebe que isso existe ainda? Como é que é essa situação na realidade? Pois é, né? Tem. E esse talvez seja a maior dificuldade da gente rastrear. É por isso que o mês Outubro Rosa é tão importante. Que a gente acaba falando de todas essas coisas, tentando desmistificar um pouco mais essa pesquisa. Tem muitas, muitas coisas envolvidas, culturais, sociais, né? Estruturais, envolvidas nessa dificuldade. E, assim, eu posso falar que existe hoje ainda. Você pega essa faixa etária, né? O exame de Papa Nicolau é um exame que você faz de 25 a 64 anos. Então, uma mulher de 25 anos é uma mulher que ela tem mais liberdade hoje para fazer isso, mais conhecimento, está mais ativa nas redes sociais, que fala muito sobre isso. Então, tem mais facilidade de aceitar esse dia a dia aí de fazer o exame, né? Aceita isso com mais leveza e tranquilidade. Porém, se tu pega no rastreio do câncer de mama, que a faixa etária é a partir dos 50 anos preconizado, você lida com uma dificuldade muito grande. Você lida com a vergonha ainda dessa mulher dizer para você que ela está com caroço na mama. Ela mostrar a mama para você. E, infelizmente, ainda eu vejo lá, se você se coloca, eu tenho um enfermeiro homem que trabalha comigo, de excelente técnica, um enfermeiro maravilhoso no cuidado, no carinho, no tratamento da paciente, na técnica, no estudo que ele tem. Se você vê a dificuldade que ele tem de tentar convencer aquela mulher, né? Às vezes de fazer um preventivo com ele ou de fazer o exame da mama com ele, você fica assim, até assustada, né? Porque em 2021 a gente ainda vive essa dificuldade. Mas vivemos e temos que lidar com isso. Temos que focar exatamente nessas dificuldades. Porque a mulher que está lá todo dia pedindo para você, é mais fácil de você rastrear. Mas aquela que não vai, é que você tem que ir atrás, né? Então a gente tem, eu vejo casos emblemáticos aqui, eu lembro que quando a gente pegou uma paciente, por exemplo, nova, 36 anos eu acho que ela tinha. Ela estava com uma ferida na mão imensa. Porque ela tinha vergonha de mostrar aquela ferida para qualquer pessoa, não é só para o médico, né? Para qualquer pessoa. Então as pessoas de dentro da casa dela não sabiam que ela estava com aquela ferida enorme no peito. Perdemos essa paciente, infelizmente. E quando a ferida já está externa, né? Uma ferida de fato na mama, porque imagino eu que o câncer já esteja bastante evoluído. Exatamente. Não, não necessariamente, mas possivelmente sim. Entendeu? E não necessariamente nem seria um câncer mesmo, mas no caso dela era. E ela tratou com um furúnculo a princípio, pediu um remédio, um antibiótico na farmácia, deixou, foi uma evolução longa, foi uma evolução de quase 3 anos. Se você sabe como é que a gente conseguiu identificar esse câncer de mama, porque ela estava grávida, e no fim da gestação a gente sempre faz cursos de gestante, né?
para incentivar a amamentação, para ensinar a mulher a amamentar. E numa dessas consultas, dentro do consultório, essa mulher, a gente fez questão de ensinar a amamentar. E aí ela precisou mostrar o seio a gente viu a ferida. Nossa. E aí, pois é, ainda tivemos uma dificuldade, assim, porque ela fez a biópsia sem fazer mamografia, por exemplo, porque o exame de mamografia, para quem não conhece, é uma máquina que emite radiação, e que durante a gestação ela não é indicada. Então, conversando com os especialistas, a gente mandou ela para o especialista, isso foi uma consulta entre o mastologista e a médica da família. E aí a gente decidiu por fazer a biópsia sem fazer a mamografia. Para dar tempo da biópsia sair, ela já estava no final da gestação, o bebê nasceu, e aí a gente conseguiu seguir para fazer a mamografia, realmente já era uma área muito extensa. Ela partiu logo depois já para uma área de metástase óssea, que é uma das primeiras metástases que pode acontecer num câncer de mama, né, mais agressivo. E ela foi a óbito muito rapidamente, assim. Mas por causa de um tabu, de uma vergonha ainda que existia, que ela não poderia mostrar a mama, ela não queria mostrar. Uma vergonha que ela tinha daquela ferida na mama dela, né? Como se aquilo não fosse ela sentia como se ela não tivesse cuidado, que ela fosse uma falta de cuidado dela, então que as pessoas iam julgar essa falta de cuidado dela. Nesse caso foi mais isso, né? Então você vê o tamanho que a gente ainda tem desse tabu que envolve essa questão, né? E aí a gente tem que ir atrás e conscientizar, assim, quase que individualmente, né? E pedir, explicar e mostrar como é que faz, e dizer que os técnicos que vão fazer a mamografia, eles são super preparados, e explicar o passo a passo do exame, isso tudo ajuda muito. Isso tudo eu vejo que é um manejo do profissional. O profissional tem que ter esse manejo e essa perspicácia, vamos dizer assim, para identificar e individualizar aquela explicação ali, né? Porque cada mulher, ela precisa, principalmente, ouvir os anseios. Por que é que ela tá com aquele medo? Por que é tão difícil para ela? Por que é o marido que não deixa? É o companheiro que não quer que ela faça o exame com o homem, com a mulher? Hoje, por exemplo, eu tenho 3 equipes da família na minha unidade. Então, facilmente ela consegue fazer um exame com a mulher. Ela não precisa fazer necessariamente o exame com o homem, que é super capaz. Muito capaz. Mas não vai ser essa a causa da mulher não fazer, né? Exatamente. Não vai ser. E a gente tem que entender isso. Não pode engessar essa questão dentro da clínica, que é o local onde ela vai procurar primeiramente aquele serviço e onde a gente precisa iniciar esse rastreio. Precisa ser esse foco. Precisa ser um local de importância para esse rastreio. A atenção básica, no caso, né, que eu digo. Então, assim, a gente lida muito com isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte aqui também para essa individualidade, ou seja, tem que chamar a atenção, por exemplo, da mulher que faz sexo só com mulher, de que ela precisa fazer o preventivo e o exame de mama. Que muitas vezes, por não achar por achar que não havendo a penetração, ela não possa desenvolver um câncer de colo uterino. Ela pode até ter mais dificuldades de pegar o HPV, por exemplo, mas como a gente já disse, o HPV se pode desenvolver por contato, por sexo oral. E aí a gente precisa dar esse entendimento também que para aquela mulher que faz sexo só com mulheres, ela também tem risco de desenvolver um câncer de colo uterino, por exemplo. Então ela precisa fazer esse acompanhamento, tá? E assim, a individualidade também de você saber lidar com a situação
e tentar explicar da melhor forma possível sem que haja uma ofensa, sem que haja um assédio ali naquele momento, né? São situações culturais, né? Muitas vezes que impedem a mulher, É. que colocam esses tabus, né? Então, questões às vezes de criação, né? A forma como aquela mulher é criada, os tabus colocados, né? Então, na verdade, necessário uma sensibilidade para entender isso e tentar ir tirando aqueles entraves, né? Para garantir o cuidado da mulher. E aí eu queria falar um pouquinho sobre... Existe uma lei, né, que é a lei de 60 dias, né, que é a lei 12.723 de 2012, que ela garante o início do tratamento de câncer de mama. Então, a gente está falando aqui de rastreio e tal. Então, foi rastreado. E aquela mulher é diagnosticada com o exame, né, com câncer de mama. E essa lei garante que no SUS o tratamento se inicia em 60 dias, em até 60 dias. Aí, quer dizer, eu acho que até 60 dias é até um prazo longo, quando a gente está falando de câncer, né, mas é o que a lei garante. Como é que é? Essa lei é observada? O tratamento é iniciado? Como é que se inicia esse tratamento? Como é que é o encaminhamento disso? Então, eu acho que a gente tem até uma celeridade muito boa em relação a isso. Mas é importante a gente falar que o diagnóstico ele é feito a partir da biópsia, tá? É feito a partir da biópsia. O rastreio ele é feito a partir da mamografia. A gente identifica possibilidades, né? A gente tem uma classificação dessa mamografia e essa classificação vai chegando cada vez mais perto, conforme o número vai aumentando, da possibilidade de ser um câncer de mama, né? Então você tem, a partir do momento que você identifica a possibilidade, você vai inserir essa mulher em alguma determinada conduta, vai conduzir isso de alguma forma. Então, digamos assim, a paciente ela tem uma suspeita, mas é uma suspeita que possivelmente é benigna. Então, você pode indicar uma nova mamografia em 6 meses, pode pedir uma complementação com uma ultrassom, porém, conforme você identificou que aquela lesão possivelmente é de câncer, é neoplásica, você vai, junto com o exame clínico, orientá-la a seguir um fluxo determinado. Ou seja, se ela está com um nódulo, que é um caroço no seio que eu consigo palpar, a gente consegue, de repente, fazer uma biópsia sem precisar que ela seja guiada por ultrassom. Que é mais fácil da gente conseguir. A gente pode tentar fazer uma biópsia em determinados locais que são mais fáceis de acesso, que não precisam de um centro cirúrgico, por exemplo, que já vai facilitar. Mas é importante que a gente saiba que o diagnóstico ele se dá a partir da biópsia, a partir da pesquisa das células neoplásicas daquela lesão. Tá? Não é como no câncer de colo uterino, que na hora que você faz o exame preventivo é exatamente essa pesquisa de células cancerígenas que você faz. Então você já consegue triar e já consegue indicar a mulher para o tratamento. Você já consegue fechar o diagnóstico através de um preventivo, por exemplo. Tá? A mamografia ela funciona dessa forma. Então, a partir do momento que a biópsia vem positiva, você tem os caminhos para seguir. Né? Então, hoje, a gente tem um sistema que depois que a gente identifica que a mulher tem um tratamento positivo, tem uma biópsia positiva para câncer, a gente insere ele em um determinado sistema, que é um sistema estadual de regulação. Tá? E esse sistema estadual, ele marca a consulta da mulher num determinado local. Experiência própria. Dali para frente é o hospital que vai lidar com a situação. Mas a marcação desta consulta primeira não leva mais 15 dias. Não leva mais 15 dias na minha experiência. Na verdade, o que vai demorar para você fazer, para você pegar, é o resultado da biópsia, é essa leitura. Porque ela é feita de várias formas e realmente necessita de um tempo maior para a identificação. Tá? Então, mais ou menos. Quanto tempo, mais ou menos? A biópsia, hoje em dia, leva em torno de 30 dias para você pegar o resultado.
para pegar o resultado. Para pegar o E aí resultado e saiu o fechar, resultado, fechar o fechar o diagnóstico. diagnóstico. Isso. E daí o E aí, então, resultado. a partir dali, segue um fluxo, consegue Isso, marcar rapidamente o hospital para exatamente. iniciar o tratamento. É, hoje em dia a gente não tem tido muitos problemas com isso. E é como nós temos esse acompanhamento e uma ligação com essa mulher mais, mais perto, né, uma ligação, esse vínculo com essa usuária mais próximo, a gente tem até formas de, caso isso esteja demorando demais, de adiantar esse processo, né? Tentar ligar para alguém, olha, essa paciente ainda não foi marcada, tá faltando alguma coisa, aconteceu alguma coisa, tá precisando de mais algum exame para complementar, o que está acontecendo? Então a gente vai atrás, a gente luta individualmente quando a gente vê essa dificuldade, a gente tem essa abertura hoje, essa comunicação. A rede nos proporciona isso hoje, né? Da facilidade de comunicação. Tem a possibilidade de ir atrás, né? Buscar um resultado ou entender se tem algum problema acontecendo para aquele resultado tá demorando mais do que deveria, né? E buscar a solução disso. Isso é super importante, dar uma rapidez para a questão. A Flávia, quem é Flávia? Advogada. Flávia, Cátia, da nossa comissão. Então, tá perguntando aqui se é que ela tem percebido várias mulheres com câncer de mama. E se eu acho que, de certa forma, esse número está aumentando. Eu estava fazendo um estudo para essa live hoje, né? E aí eu vi que num site que o INCA estava fazendo essa pesquisa que a gente só tem em torno de 8% do número de mamografias que deveriam ter sido feitas no ano de 2020 para o ano de 2021. Ou seja, de outubro do ano passado até outubro desse ano. A gente teria que ter feito 100%, a gente só fez 8%. De mamografia. Mas será que nesse caso específico desse ano não se deve à Covid, né? Ou será que é algo que vem acontecendo nos últimos anos? Eu acho que não mudou tanto. Eu acho que não mudou tanto. Até porque pode ter sido assim. Óbvio que esse ano foi um ano atípico, tá? A gente não pode calcular e levar em consideração todos os dados em relação a esse ano. Mas, por exemplo, a mamografia foi um ano que nunca parou. Durante toda a pandemia, o rastreio de câncer, o rastreio de câncer, o tratamento para o câncer em caso de rastreio positivo, nunca parou. Entendeu? Durante toda a pandemia. Porque era uma situação de risco e a gente precisava atentar para isso. Tá? Sim. Agora, nos anos anteriores também a gente não tem uma melhora tão grande, né, disso. Nos anos anteriores a gente também não tem um apanhado tão grande disso, tá? Tem um aumento maior. Isso, tão diferente. Realmente, 8% é muito pouco, né? Assim, a gente tem uma realidade boa no Rio, vou te falar, em termos de logística e de oferta desse exame. Não é o que acontece no Brasil, não é a realidade no Brasil. Imagino que não mesmo. A gente falar de Brasil é um país muito grande, com muita desigualdade, né? Então, exatamente. Imagino que não. Há uma curiosidade minha em relação ao próprio tratamento. Eu acho que aí talvez até saia da sua esfera, porque a sua esfera está mais ali no rastreio e no dia a dia. Foi diagnosticada, a paciente ela é encaminhada para o hospital especializado, né, para o tratamento do câncer. Mas eu quero ver se você tem algum conhecimento em relação a essa questão, essa realidade. A gente sabe que existe uma lei também que garante que a reconstrução da mama seja feita no mesmo ato cirúrgico, se houver condições médicas, claro, no mesmo ato cirúrgico da retirada da mama, mastectomia. Né? Então, sabe se essa é uma realidade que costuma acontecer? Como é que é essa questão da reconstrução no SUS? Olha, como assim? Visto que assim, a reconstrução da mama é uma coisa importante para a questão até psicológica da mulher, né?
da Isso. autoestima, de se ver ali, eu acho que isso dá até uma maior possibilidade de mais engajamento no tratamento, talvez, né? Sim. E inclusive um dos motivos, esse medo que a mulher tem de perder a mama, que é um ícone para se sentir mulher, né? De procurar o rastreio, porque às vezes ela vê o caroço, mas tem medo de que aquele caroço seja realmente o câncer e do que aquilo vai causar. Ela perder aquela mama, por exemplo, então ela não procura o tratamento. Ela prefere esconder aquilo, guardar na caixinha, né? E não procurar. Pois é. Então, o dado de quanto que isso acontece no momento em que faz a cirurgia da mama, eu não consigo te dizer. Porque é um dado muito específico de dentro daquele ciclo ali do oncologista mastologista. Porém, o que eu posso te dizer é que pouquíssimas mulheres voltam a mim com essa solicitação. Da Entendeu? reconstrução. Da reconstrução. Já peguei alguns casos, sim, mas daquelas mulheres que, por exemplo, não queriam fazer naquele momento ali, porque o que acontece? A mulher ela demora quase 5 anos depois que iniciou seu tratamento para receber uma alta, por exemplo. Então, durante esses 5 anos, ela está inserida nesse serviço de oncologia que ela foi encaminhada primariamente, onde ela iniciou esse tratamento. Então, eles também têm esse meio de facilitar e proporcionar a essa mulher essa reconstituição, que não é difícil, tá? Porém, se ela chega para mim lá na atenção básica, eu também tenho essa possibilidade. Eu também tenho um canal de marcação de consulta para essa reconstituição de mama, tá? Então, a reconstrução é uma realidade no SUS. É uma realidade, acontece. E é visto como um tratamento mesmo, né? Não é algo estético, né? Faz parte do próprio tratamento do câncer. E não é visto como algo estético. Aliás, assim, fugindo um pouco desse assunto, a cirurgia plástica hoje em dia, dentro do SUS, ela não está sendo tão mais vista como algo estético, não, tá? Porque a cirurgia plástica em geral, falando assim da saúde da mulher, colocando um ponto a mais aí para essa live, da saúde da mulher, por exemplo, uma mulher que tem um excesso de pele grande por conta de uma gestação, de uma cesariana. Engordou muito durante a gestação e depois sobrou um tecido ali de pele e que deixa aquela mulher psicologicamente afetada, muda aquela estrutura, já não tem mais uma relação tão boa com o marido, porque já não se sente mais tão bonita. Ela tem fácil acesso ao SUS para a marcação dessa consulta, em torno de 30 dias, assim como a reconstrução de mama. Para fazer, então, a cirurgia plástica, para retirar. A cirurgia plástica, que antes isso seria considerado uma questão estética, hoje em dia isso aí está caindo um pouco por terra. Porque o dano psicológico que às vezes uma alteração corporal faz de uma pessoa vale, ou seja, o benefício daquela cirurgia será muito maior para o segmento da vida, entendeu? Então, hoje em dia, assim, posso te dizer que isso tem mudado no SUS. Isso é importantíssimo para a saúde mental da pessoa, da mulher. Né? Então, ter uma qualidade de vida, né? Uma boa qualidade de vida. Excelente, isso também não sabia. Muito, muito boa informação. Temos sim. O SUS está de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, tenho um orgulho. Sou até suspeita de falar. Eu sei a sua paixão pelo seu trabalho, pela sua clínica. Você falou, não sai de lá por nada, né? Uma identificação ali e uma entrega que todo mundo que conhece sabe. Por isso que é tão querida lá na clínica, doutora Karen, minha amiga. A gente está chegando no fim, já estamos quase 1 hora de live. Acho que já estamos chegando a 1 hora. Então, se quiser fazer as últimas considerações, as últimas palavras. Eu quero fazer um agradecimento aqui
a Comissão da Mulher, muito obrigada. Já é o segundo trabalho que a gente faz juntos, né? E assim, sempre com muita repercussão, uma repercussão muito boa. Então, eu quero agradecer demais assim, a confiança que vocês me chamam pela segunda vez, é porque vocês confiam no que eu vou falar aqui. E Sem dúvida. muito obrigada mesmo assim, pelo convite. Fico muito lisonjeada. Nem sempre me considero tão à altura para falar, porque conheço médicos também que falariam tão bem por aqui. E assim, me sinto realmente lisonjeada. Quero agradecer você, Dani, minha amiga querida. Muito obrigada também por esse convite. Natasha, que está aí, que foi a presidente anterior também. Muito obrigada, Nath, pelo carinho e pela confiança que vocês depositam em mim. E a toda a Comissão da Mulher. Quero agradecer demais também a minha clínica, que eu sempre agradeço. Eles estão assíduos aí na live, sempre estão. E a minha chefe, que sempre me apoia e me incentiva a sair um pouco daquela zona de conforto que é a minha família Ilson Mota de Mello. A clínica que eu trabalho lá em Paciência, como a Dani disse, já há 11 anos. Já trabalho com SUS há 16 anos, mas nessa clínica eu trabalho há 11 anos e tenho um carinho muito grande, não só pela minha equipe lá, mas como pelos meus pacientes, que conheço, às vezes, tem crianças lá hoje que têm 11 anos de idade que eu fiz o pré-natal. Isso é muito importante, assim, para mim, como médica de família e comunidade, que busco isso, né, essa conexão com o paciente. Tá? Muito obrigada, gente. Vamos lá, esse mês é um mês muito bonito, tá? É um mês que a gente precisa falar sobre essas dificuldades que nós mulheres hoje ainda temos de entender nosso corpo e de buscar saúde para ele. E saber que, assim, utilizem esse mês, utilizem o SUS, porque o SUS hoje, o Rio de Janeiro, está dando exemplos muito bons de acolhimento em relação a esse tema. Então, a gente hoje não tem muito do que falar, né, dessa recepção aqui dentro do nosso estado, do nosso município, tá? Então, procurem, não deixem isso passar. Aproveitem esse mês e o ano inteiro para isso, tá? Aproveitem esse mês para valorizar a mulher também, a nossa saúde. Obrigada, Dani, mais uma vez. Importantíssima mensagem. Cuidem-se, né? Não deixem de se cuidar, de se humilhar, de tocar, né? Cuidem-se. Muito obrigada, doutora Karen, minha amiga Kalim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, passar esse seu conhecimento, tua vivência do dia a dia para a gente. São palavras sempre muito importantes, esclarecedoras. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente na live. Doutora Gabi Benfica, nossa amiga Gabi, estava aqui pedindo um beijo, manda um beijo para mim. Um beijo. Um beijo para todas. Isso aí, tá aqui, minha amiga. E todas da comissão também, todas as pessoas da Clínica da Família que estiveram aqui. Obrigada a todo mundo e boa noite para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Daneca. Até a próxima. Até a próxima.